Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, aí, provavelmente vocês já sabem sobre o que eu vou falar. Não é muito sobre de algum conhecimento que eu saiba de maneira mais aprofundada sobre Arlindo Veiga dos Santos que não tenha sido dito em 4 minutos. Então, se eu for me alongar aqui, eu vou dizer em 30, em 40, uma hora, o que o deputado professor Paulo Fernando disse aqui sobre Arlindo Veiga dos Santos, parabenizando Arlindo Veiga dos Santos, homenageando os feitos dele, os feitos de um movimento que ele criou, pela idealização que ele tinha, pela esperança que ele tinha e os sonhos que ele tinha, em melhorar não só o coletivo dele, o grupo dele, mas também de melhorar a nação, de fazer melhoras sociais através de um ponto de vista de integração. Porque, de certa forma, isso que Arlindo Veiga dos Santos, o Cavaleiro Negro, que eu gosto de chamar ele de o Cavaleiro Negro, procurava fazer. Porque na década de 30, hoje falam tanto do racismo no Brasil. Tá, é fácil de falar sobre o racismo no Brasil. Falar, não, só surgiu movimentos negros a partir da década de 60. Só surgiu luta a partir de quando foi criado o Partido Socialista, não sei o quê. Não, meus camaradas. Todo mundo sabe que quem começou as lutas contra o racismo no Brasil já começa lá do Império. Você falar que o cara do Haiti, o escravizado no Haiti, ele não estava lutando contra o racismo quando ele tentou fazer a independência do Haiti? Lá nos Estados Unidos, quando Abraham Lincoln libertou os escravos, o republicano lá que libertou os escravos, ele não estava lutando contra o racismo, uma forma de racismo, que depois se prolongou durante vários centenas de anos, até o apartheid, até conseguirem encerrar isso e pelo menos criar uma harmonia social de maneira democrática, de maneira melhor. Eles não conseguiram integrar a sociedade dele. No Brasil houve com êxito uma integração do negro com o branco aqui no Brasil. Com o indígena já é outra coisa, porque até hoje ele não é integrado à sociedade de maneira honrada. Hoje ele é como se fosse uma criatura, um ser humano à margem da sociedade por conta do próprio Estado. O próprio Estado não integra o cidadão brasileiro primordial, um dos fundadores, à sua própria nação. Mas aqui, Arlindo Veiga dos Santos, o Cavaleiro Negro, que fundador da Frente Negra Brasileira, que depois viria também a ter ali uma conversa com Plínio Salgado, porque no tempo dele havia outros movimentos que se apoiavam entre si. Os movimentos comunistas, socialistas, revolucionários, de maneira materialista, se apoiavam entre si, e movimentos religiosos, cristãos, antirracistas, até anticapitalistas e anti-europeus, aqui no Brasil, se apoiavam entre si. A Frente Negra, a AIB, Ação Integralista Brasileira, e alguns outros grupos menores. Católicos, ortodoxos, cristãos, até os espíritas também estavam na mesma com a mesma missão, o mesmo projeto de integração, que é dessa forma que eu vejo o objetivo que Arlindo Veiga dos Santos falava, que é sem o rei não há união nacional. Então, sem a presença da monarquia, que é a forma original de governo no Brasil, o Brasil não vai andar para frente. Porque aquela é a forma orgânica. Não é que a democracia seja um erro, mas a democracia sem a monarquia, ela não vai andar para frente. Porque a república, ela trouxe a república das bananas. Eles controlam os oligarcas, os latifundiários. Quem tem poder controla, quem tem pouco poder só que é a maioria. Então, é essa a conversa de Arlindo Veiga dos Santos, de uma forma bem resumida e bem simplória. Mas recomendo, esse livro aqui é muito recomendável, porque depois da queda do Império, Arlindo Veiga dos Santos surgiu ali como alguém que tentou, não, a gente tem que voltar
não voltar ao que era antes, mas a gente tem que trazer o que era bom de antes e colocar aqui de novo. E, de certa forma, ele lutou ao lado dos negros, pelo direito dos negros e pelo direito dos cidadãos brasileiros em geral. Então ele não era um individualista, um hipócrita, onde existe hoje em dia muitas pessoas que só são isso, não são idealistas, são hipócritas e usam de pautas, de palavras bonitas sobre liberdade, igualdade, fraternidade, união, não sei o quê, para simplesmente criar um falso equivalente de que eles estão certos e os outros estão errados. Aqui, Arlindo Veiga dos Santos, Ordem Nova. Eu não sei se eu posso mostrar isso aqui no YouTube, porque literalmente isso aqui é análogo acho que é análogo à pirataria, se eu não me engano, mas... se você tiver curiosidade, vem aqui, de 1933, esse livro, Arlindo Veiga dos Santos, para a Ordem Nova. E aqui tem outro, O Messias Negro, Arlindo Veiga dos Santos, 1902 a 1978, Viva a Nova Monarquia Brasileira, Viva Dom Pedro III. Então, aqui basicamente é um resumo, escrevendo sobre Arlindo Veiga dos Santos, que, ironicamente, ele era contra o messianismo, contra aquela ideia de que viria um salvador, um messias no Brasil e iria salvar o país. Não, que já veio o Messias, ele já morreu e nós estamos esperando o retorno dele. Só que ele não vai vir salvar, ele nos deu a possibilidade de salvar as pessoas. E, de certa forma, Arlindo Veiga dos Santos pensava nisso, pensava dessa forma. Plínio Salgado também, que era, não acredite que vai vir um Messias e ele vai salvar o país. Nós mesmos temos que fazer isso. Não idealize um ser humano, porque já existe o ser humano idealizado, que é Cristo. Então não há necessidade de idealizar uma outra pessoa. E além de ser errado. Aqui é o partido dele, Ação Imperial Patrianovista Brasileira, a IPB, e o Movimento Negro Brasileiro, que é a Frente Negra Brasileira. É este mesmo. E aqui, ó, o Che de Arlindo Veiga dos Santos em sua juventude. Vai me dizer que isso aqui, o chapeuzinho redondo de... Isso aqui me lembra muito o sapo, a Princesa do Sapo. Porque isso aqui, ó, é total o Arlindo Veiga dos Santos lá, Alabama. Eu tenho que atirar em Yankees. Eu não sei, mas me passa muito essa coisa de bem vestido. Basicamente aqui fala as obras individuais, as Filhas da Cabana, tal, parte 1, parte 2, Amar e Amar Depois, O Carnaval, Satanás, Incenso da Minha Miséria, o Espectador de Bondes, Ecos do Rendedor, História de um Amor Fingido, e incrível que a maioria desses pessoas do movimento de 30, ali que surgiu naquela época, eram poetas, eram escritores, eram pensadores de verdade. Não eram pessoas, eu sou político, não sei o quê, eu sou um trabalhador, eu comia calango. Não descredibilizando, né, a pessoa, só que não é porque a pessoa é pobre que ela é humilde. E não é porque a pessoa é pobre que ela vai ser boa. E também não é porque a pessoa é rica que ela vai ser ruim. Mas aí, bora colocar mediano. Classe média brasileira, ele se deu bem e ele não recebe o valor que ele merece nas universidades, na academia, nas escolas. Ninguém ouve falar de Arlindo Veiga dos Santos em escola nenhuma. Basicamente, você vai ter que ir atrás para estudar Arlindo Veiga dos Santos, para saber quem foi ele, para saber as pautas que ele defendeu, para saber com quem ele compactou, simpatizou na época dele, no caso, os integralistas, e assim por diante. Então é difícil, por conta da doutrinação freiriana que nós temos nas nossas escolas, saber da verdade do país. Mas é isso.
Não se esqueçam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esqueci de pedir, assistam um vídeo aqui, assistam este vídeo de 4 minutos no canal Gustavo Barroso, este canal bem aqui, ó, canal muito ótimo, canal muito bom, canal ótimo, e é isso aí mesmo. Vamos lá, família, vamos lá.